Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim aqui nesse pequeno vídeo falar para vocês, amados e queridos irmãos, ou membros de uma outra denominação de igreja, falar para você um pouquinho da minha vida. Eu sou um ex-traficante, ex-satanista e ex-dependente, usuário de maconha. Na minha vida, até os meus 20 anos de idade, eu vivia assim, enfiado mesmo no mundo, traficando, usando. Tinha feito pacto para conseguir coisas, vamos dizer assim, aparentemente pelos olhos humanos assim, maravilhosas, e não tinha convicção alguma de que Deus existia. Não acreditava em Deus, tinha raiva de quem pronunciava o nome de Deus, principalmente dos cristãos que pregam a palavra. Eu achava que de uma forma alguma existiria um Deus, e se existisse algum Deus, para mim o único Deus verdadeiro existente era Lúcifer, no qual eu fiz um pacto. No pacto eu oferecia a minha vida e a minha alma em troca das coisas ilícitas deste mundo, ou das coisas prazerosas desse mundo. E ele, como diz a palavra de Deus, que ele é o pai da mentira, e naquele momento, naquela época eu não sabia que ele era um mentiroso, um enganador, fiz com ele. No início estava indo bem, mas chegou um certo tempo que as coisas ficaram difíceis. E eu achava que, de alguma forma, se eu parasse dentro de um presídio, eu iria se tornar uma pessoa pior do que eu era. O meu pai, eu espelhava muito no meu pai, porque meu pai também era uma pessoa torta, foi uma pessoa torta, um assassino, certo? Um homicida, matou mais de 23 pessoas, foi condenado a mais de 150 anos de prisão. E meu pai, ele tinha pacto, e ele, dentro do presídio, ele, além de ter matado várias pessoas fora, e quando ele entrou dentro do presídio, ele matou mais 3 pessoas dentro do presídio. Então eu me espelhava muito nele e queria ser igual ou melhor do que ele. Então o diabo me deu com uma mão e me tirou com outra. Eu fui para dentro do presídio, ou dentro de uma delegacia, né? Eu fui parar primeiramente dentro de uma delegacia, para depois eles me mandarem para um presídio de segurança máxima. E dentro dessa delegacia, por incrível que pareça, tinha um pastor. Um pastor que dentro daquele lugar ali ele já tinha pregado a palavra para 19 presos que estavam ali. Comigo, eu fui o preso de número 20. Quando eu cheguei ali, conheci algumas pessoas, mas eu cheguei ali com o coração mais negro, né? Porque eu achava assim, poxa, até o demônio me fez coisas ruins. Eu pensava que se existisse um Deus, ele era ruim, e comecei a servir a Lúcifer, e de repente eu me deparo dentro de uma delegacia, pronto para ir para um presídio. Então também era um Deus enganador, era um Deus ruim, porque eu estava naquela situação. E de repente veio esse homem que estava lá, pediu para ter uma palavrinha comigo, e eu fui até ele, né? E ali ele se apresentou dizendo que era pastor,
que fazia a obra de Deus, e foi entrando no contexto do texto, que é a palavra de Deus. E ali eu fui questionando ele, como que pode, né, existir um Deus, porque eu não acreditava, porque antes de entrar do mundo do crime, eu pedia para Deus me dar um emprego, eu pedia para Deus abrir oportunidade para mim nessa vida, e nada aconteceu. Mas quando eu dei um passo para Lúcifer, que ele fala que é o pai da mentira, ele falava para mim que era o pai da mentira, que era o enganador, eu falei assim, ele me deu tudo que eu tinha até no momento. Só que até nesse momento aqui, me tiraram a liberdade. Eu já passo também a não gostar desse Lúcifer, porque ele agiu de covardia comigo. Aí ele falou assim para mim assim, jovem, esse Lúcifer, ele é enganador. Ele sempre foi enganador. E ele fez assim com você, fez com várias pessoas e vai continuar fazendo. Dá uma oportunidade para Deus entrar na sua vida. E eu, muito triste, naquele momento ali, triste, amargurado por aquela situação de estar longe dos meus filhos, da família, e estar naquela situação ali, eu estava meio revoltado com aquela situação. Mas ele começou a pregar, a falar do Evangelho. Queridos e queridas, o meu testemunho é grande, então eu estou só pincelando, eu estou reduzindo, encurtando ele para que esse vídeo não fique tão grande. Mas quem sabe um dia eu irei testemunhar isso em tua igreja ou até mesmo em tua casa, sem nenhum valor. Nunca gostei de cobrar nada, porque o que Deus fez na minha vida de graça, e isso também vos dou de graça. E continuando, ali ele continuou pregando a palavra, e aquela palavra foi entrando no meu coração, e eu fui chorando, e eu queria não poder chorar, queria ter o controle, mas não tinha, porque diz a palavra de Deus que a palavra de Deus é vida e verdadeira, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, capaz de separar entre corpos e membros, medulas, corpo e alma. Então, nesse momento, ela começou a trabalhar na minha vida, começou a separar as coisas ruins. E eu comecei a refletir na palavra dele. E aí eu questionei ele, né? Como que eu faço para poder aceitar Jesus? Você está me falando de Jesus para me aceitar ele, ou aqui dentro desse presídio, ou dentro dessa delegacia, como que eu vou fazer? Aí ele falou assim, não, jovem, hoje é dia de salvação. Só basta você confessar ele como seu Senhor e Salvador, e você será uma nova criatura. Vai ser um novo filho para ele. Dá essa oportunidade. E eu dei essa oportunidade. Aceitei a Cristo. E ali, passado os minutos, os segundos ali, eu desci da cama dele. Quando eu desço da cama dele ali, os outros 19 que estavam lá, os 18, quer dizer, 19 que era com ele e 20 comigo, então começaram a fazer um motim ali para poder matar esse pastor. E esse pastor, por incrível que pareça, ele não comia, ele só ficava em oração. Ele ficava na parte da cama de cima, coberto, com um cobertor ali, dobrado o joelho, e só ficava ali, quase era difícil a gente ver a face dele. Era uma pessoa muito vistosa aos olhos humanos. Uma pessoa assim que você olha assim para ele assim, você fala, esse cara, ele não deve morar em periferia não, ele deve ser muito bom em poder aquisitivo. Certo? Ele tinha muito uma aparência e uma eloquência de palavra assim, maravilhosa. E ali eles planejaram contra ele. E eu fiquei com meu coração muito apertado e cheguei até ele, fui lá, falei, irmão, pastor, uma coisa eu falo pro senhor, vai ali na grade ali, fala pros carcereiros ou os agentes daqui, te tirar daqui, porque esses caras vão te matar. Eles estão dormindo e mais tarde eles vão acordar e vai querer matar vocês, porque eles já estão mais de 2 meses aqui dentro. Eles estão querendo usar droga, eles estão querendo subir pro presídio aqui na delegacia, não entra nada, não tem nada para eles, então vai ali. Ele falou, jovem, você ainda não conhece o Deus que eu sirvo.
Você não conhece o Deus poderoso. Você já ouviu falar de Daniel na cova dos leões? Eu falei, não. Ele falou, Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. Ele falou, pois é, esse mesmo Deus que cuidou dos seus naquela época, Ele cuida de mim aqui. E você, com seus olhos, você vai ver o que o meu Deus vai fazer na minha vida. Eu pensei que Deus, né, ia dar um espírito, né, de um cara brigador, né, de luta. Eu pensei que ia ser assim, que ele ia descer de lá, ia descer da cama, ia bater em todo mundo, ninguém ia conseguir tocar nele, alguma coisa assim. Eu pensei assim, né, porque até então eu não conhecia a palavra de Deus. Mas quando os presos acordam, um olha para o outro, olha para ele e fala assim, devemos pedir desculpa para esse pastor, porque o que ele faz aqui é certo, nós que somos errados. E eu dormindo, acordando agora, eu parecia que bati na cara do meu pai. O outro falou assim, eu parecia que bati na cara do meu irmão, da minha mãe. O outro falou assim, sabe? E ali eles ficaram com o coração muito apertado, bateram lá no pastor. Pastor, vem cá, nós queremos pedir desculpa para o senhor, nós somos grosseiros, xingamos o senhor, tá? Aí ele falou assim, eu já tinha perdoado vocês. Aí ele olhou para mim assim e balançou a cabeça. Tá vendo, jovem? É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você começou a servir. Ele vai fazer na sua vida coisas muito, muito grandes que você nem imagina. Aí eu fiquei ali assim, né, chorando, emocionado por ver aquela situação. E aí ele falou assim, eu tenho mais uma coisa para te falar. Eu falei, o que é, pastor? Nesse momento aqui, eu orando, o meu pai falou assim que vai me tirar aqui amanhã, às 11 da manhã. Ele vai mandar alguém aqui para me tirar. E detalhe, jovem, não é advogado pago por dinheiro da minha família, do meu pai, porque ele tem muito dinheiro. Não é, não. De ninguém. Do mesmo jeito que ele me tirou aqui, ele vai me tirar. E quando foi no outro dia, veio com a gente um senhor, né? Todo apresentado, né? De terno, de gravata aqui. E aí o agente falou, Nilton, né? Chamou o pastor. Aí o pastor desceu. Aí ele me chamou e falou, vem cá, faz favor. Aí eu fui. Fiquei do lado dele, ele falou assim, pois não. Ele falou assim, vim tirar você daqui. Aí ele falou assim, a mão de quem? Dos meus pais? Da minha mãe? Aí ele falou assim, não, eu vim aqui amando do mesmo Deus que você serve. Ele falou comigo e eu tô aqui para te tirar. E nesse momento assim, eu vi aquela coisa, né, muito sobrenatural acontecendo, que ele já tinha me alertado que ia acontecer. Comecei a chorar ali, e também da mesma forma de alegria e tristeza, porque eu ia ficar sozinho, porque até então ele estava sendo meu pai da fé, falando do reino do céu. E aí, logo em seguida, eu comecei a chorando, falar para ele assim, e agora você vai embora, como que eu vou ficar? E quando eu sair daqui, ele falou, você não vai ficar sozinho. Sempre vai estar alguém do seu lado. O nosso Senhor, Ele vai estar sempre do seu lado ali te apoiando. E não fique triste, não chore, porque eu vou estar na igreja que você for procurar. E por incrível que pareça, né, muitas pessoas, né, até hoje, né, e naquela época, que logo que a Universal estava em desenvolvimento, que foi no ano de 97, né? Tinha muito comentário de ladrão, então era uma igreja que eu tirava para crucificar. Eu não estou aqui fazendo apologia de Ministério A ou Ministério B. Não. Simplesmente eu estou falando aqui que a gente não deve criticar igreja nenhuma, de denominação nenhuma. Por quê? Porque ali tem pessoas verdadeiramente servas de Deus. Verdadeiramente até Deus, né, visita ali de uma forma sobrenatural. Eu não estou fazendo apologia porque é para você ir para lá, não. Eu estou falando de mim, que eu criticava.
esse ministério, né? E eu não sou também da Universal, de modo nenhum, não sou. Conheço as pessoas de lá, mas eu não faço parte. Conheço muitos pastores, muitos membros, tem amigo meu que é de lá, entendeu? Mas naquele momento serviu de lição para mim até o dia de hoje. Por quê? Porque eu falei assim, poxa, o senhor é da Universal, o senhor tá lá? Aí ele falou assim, sim, eu tô lá. Eu falei, mas se por algum acaso eu for lá e não achar o senhor, porque talvez eu vou ficar tempos aqui, anos aqui no presídio. E aí? Ele falou, não se preocupa, jovem, não se preocupa, porque eu estou presente não só na Universal, você não vai me encontrar só na Universal, mas em outras igrejas. E ali cessou. Ele pegou, saiu, e naquela época eu não entendia, e aí foi passando-se os tempos, e eu meditando nisso, no que ele me falou, né? Que ele ia estar presente em outras igrejas. Eu imaginei, talvez ele vai ser pastor de uma outra igreja e tá ali. E depois que passou-se o tempo e eu cumpri a pena dentro do presídio, eu saí e fui até a sede. E perguntei pelo nome, se por algum acaso ali ele era pastor. Eles foram lá na ficha, lá olharam e falaram, não, ele nunca esteve por aqui, esse homem nunca esteve por aqui. E eu fiquei meditando depois, falei, poxa, como que pode, né? Uma pessoa falar tão bem e ser mentirosa, porque eu não entendo. E aí eu comentando com o pastor esse testemunho, com mais detalhe ali assim, ele falou, irmão, você não entendeu? Eu falei, não. Isso aí era o próprio Deus, trajado como um anjo, ou anjo, que estava ali fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Porque quando ele falou que ele estaria presente em todas as igrejas, quem que é onisciente, quem está em todos os lugares? É Deus. E aí você perguntou para ele assim, mas se eu for lá e não te encontrar nessa igreja, se eu não estiver mais lá, que vai passar-se os tempos, e aí? Ele falou assim, não, você só não vai me encontrar. Fica tranquilo que se eu não estiver lá, eu estou em outra. Eu vou estar em outras igrejas. Quem que está em outras igrejas? Em outras. Né? Então medita. Aí eu fiquei meditando, falei, verdade. Então simplesmente foi uma coisa sobrenatural. Porque essa pessoa até hoje eu nunca ouvi falar. E eu não tenho explicação. Mas eu sei que foi uma coisa sobrenatural, foi coisa de Deus para a minha vida. E Deus me libertou deste mundo. Aí eu comecei a seguir a Deus, a fazer a sua vontade. E até hoje eu prego esse evangelho, eu prego o amor, eu prego a libertação, porque só existe um caminho. Na minha parte de vício, eu tentei ir em clínicas, mas não consegui a liberdade verdadeira. Mas quando eu encontrei a Cristo, verdadeiramente Ele me libertou, porque diz a palavra de Deus, se Cristo verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E aquele que bebe da água da vida, que é Jesus Cristo, jamais sentirá sede. E sede de quê? Sede das coisas do mundo, das concupiscências do mundo. Então eu nunca mais senti essa vontade. E dali eu fui caminhando, Deus foi fazendo muitas coisas maravilhosas, foi me mostrando milagres, prodígios, foi me usando, certo? Através de orações por pessoas foram curadas do câncer, filhos foi restituído à saúde, eu também tinha problema, orei e Deus resolveu meus problemas, entendeu? Então eu só tenho que falar coisas boas desse Deus maravilhoso, que muitas vezes você aí duvida dele, muitas vezes você aí com a sua luta do dia a dia, porque a gente tem luta, até os cristãos têm. O Senhor mesmo falou, tribulações e aflições terá nessa terra, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. Então é assim. Hoje a gente pode estar triste, a gente pode estar chorando, mas amanhã é um outro dia.
Amanhã a gente vai estar chorando, quer dizer, a gente vai estar alegre rindo do choro que foi ontem. E na sua vida não é diferente. Talvez você seja um cristão que está desviado. Talvez você seja um ateu que também está desiludido deste mundo. Sabe? Você tenta fazer algo para mudar a sua vida, a sua história, e você não consegue. Você não consegue, sabe por quê? Porque falta o remédio da vida, falta a água da vida na sua vida, que se chama Cristo Jesus. Então hoje não endureça o seu coração. Assim como eu fiz, faça também. Dê a oportunidade para o Senhor Jesus Cristo, porque hoje Ele bate na porta do seu coração. Não endureça, abre. Deixe Ele entrar e cear contigo. Dê um passo para Cristo e Ele dará 2 para você. Dê 2 para Ele e Ele dará 4 para você. Porque é assim. Porque buscais primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentado tudo na sua vida. Saúde, situação financeira. Não que o cristão não sofra, não que o cristão não fique desempregado, não que o cristão não tenha dívida. A gente tem dívida, a gente passa pela parte do desemprego, mas a gente sabe que hoje pode estar assim, mas amanhã está melhor, porque a minha vida foi assim. Ontem estava ruim e hoje está bom, porque Deus é assim com a gente. E cada dificuldade que a gente passa na vida com o Senhor Jesus Cristo é para aprendizado, é para o fortalecimento da nossa fé. Essa sua doença que você está, essa sua crise na relação emocional, sentimental. Você fala muitas vezes, mas eu sou cristão e estou passando por isso. Sim, é para o teu crescimento. É que para amanhã, quando uma pessoa estiver passando pelo mesmo problema de você, você poderá falar com toda a veemência que Cristo solucionou o seu problema e restaurou aquilo que você buscava. Ele restaurou, porque nosso Senhor, Ele restaura casamento, saúde, relacionamento. Se hoje você está desempregado, Ele é grandioso de amanhã fazer com que você esteja empregado. Mas se hoje você não está empregado, se hoje está difícil, talvez 1 mês, 2 meses, 1 ano, fica tranquilo, porque eu tenho certeza que veste você tem, eu tenho certeza que alimento você tem na sua casa, tá? Porque esse deserto que você está passando, fome e nem sede e nem veste vai faltar para você. E não tem faltado, com certeza, porque eu passei já por isso.